presente aqui conosco. Nós vamos trazer uma palavra, aleluia, uma palavra que alguns acham que esse tema é um tema polêmico, né? Um tema polêmico, a morte de Deus. O tema da mensagem que eu quero trazer nesta manhã se chama, o tema da mensagem, a morte de Deus. Está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Glória a Jesus Amém. Cristo. El tema de la predicación en esta mañana es la muerte de Dios. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, pastor, ¿qué versículo? Versículo 17 e 18, eu esqueci da Manelsa. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17 e 18. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 e 18. Glória ao Rei Jesus. Então eu vou ler, são 2 versículos, e a Manelsa pode, juntamente, depois que eu ler, a Manelsa transmite a eles, amém? Amém. Versículo 17. João estava na ilha de Patmos e ele teve a visão de Cristo. Então está dizendo no versículo 17: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Dice el versículo 17 y 18: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Então, glória a Deus, eu quero transmitir a mensagem com o título A Morte de Deus. El pastor está transmitiendo el mensaje de este día con el título La muerte de Dios. Para que eu comece a mensagem, para que nós possamos trazer essa mensagem, nós precisamos entender o que significa a morte. Para nosotros entender este mensaje, nosotros necesitamos entender lo que significa la muerte. Existem 2 tipos de morte. Existem 2 tipos de morte. A morte física e a morte espiritual. La muerte física y la muerte espiritual. A morte física é quando o corpo deixa de ter vida, o nosso corpo físico. La muerte física, iglesia, é quando nosso corpo físico deixa de ter vida. Quando deixamos de respirar, quando o nosso sangue para, aleluia, ou não há água no nosso corpo perece, corpo físico. La muerte física, quando não há água em nosso corpo perece, o corpo físico já não tem vida. Glória a Deus. Essa é a morte física, quando o corpo perde a vida. Esta igreja é a morte física, quando o corpo físico perde a vida. Mas existe também a morte da alma. Pero existe também, igreja, a morte em el alma. E a morte da alma, aleluia, é quando o homem que não tem Deus, aleluia, morre fisicamente e entra no mundo espiritual. Existe também a morte em el alma. Esta morte é quando o homem morre fisicamente e entra em el mundo espiritual. E quando uma pessoa sem Deus, sem o selo do Espírito Santo, tomba
o seu corpo físico tomba e ele entra no mundo do espírito, a sua alma também entra no mundo do espírito. Aleluia, essa é a segunda morte, porque é a separação de Deus. Meu pastor pode pausar um pouco mais para me transmitir melhor? Sim, glória a Deus. Então, quando nós deixamos o nosso corpo físico e entramos no mundo do espírito, aleluia, a nossa alma, quando não temos Deus, morre. Quando nós outros entramos no mundo do espírito e derramos O corpo pode físico, repetir, pastor? o corpo físico E derramos o corpo físico e a alma sem Deus morre também. el alma sin Dios muere también. Essa alma que morre sem Deus é porque não viveu a vida de Deus na terra. Esta alma que muere sin Dios es porque no ha vivido la vida de Dios en la tierra. E no momento em que a alma sai do corpo, uma alma sem Deus sai do corpo, ela é arrastada para o mundo dos mortos. Y en el momento que esta alma sale de su cuerpo sin Dios, ella es arrastrada para el mundo de los muertos. Ela vai viver nos compartimentos do inferno. Esta alma va a vivir en los compartimentos del infierno. Essa alma vai presenciar o mundo dos mortos, onde não há cor nem música. Esta alma vai presenciar o mundo de los muertos, donde não há color e nem música. Essa alma está fadada a viver eternamente separada de Deus. Esta alma está predestinada a viver separada de Deus por toda a sua vida. Então todos os que não foram selados com o Espírito Santo e morreram, as suas almas estão no suplício eterno. Então, todos os que não foram selados com o Espírito Santo e morreram, suas almas estão em el suplício eterno. Agora vamos, aleluia, para o texto que diz, para o versículo que diz: eu que vivo e fui morto. Ou seja, eu que vivo e estive morto. Jesus falando. Então vamos ao versículo 17, onde diz: quando le vi, caí como muerto. Jesus falando. Sim, ele disse: eu que vivo e estive morto. Ele diz: e ele que vivo e estive morto. Então, irmãos que estão me assistindo, Jesus esteve morto. Então, os irmãos que estão assistindo em este momento, sepa que Jesus esteve morto. Jesus morreu fisicamente e também espiritualmente. O Senhor Jesus morreu fisicamente e também espiritualmente. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi massacrado o seu corpo, o sangue dele foi derramado. O Senhor Jesus Cristo morreu em la cruz del Calvário, foi massacrado seu corpo, seu sangue foi derramado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele levou, igreja, sobre si nossos dolores, nossas iniquidades, nossas rebeliões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas llagas fomos nós outros curados. Aleluia. E Jesus, aleluia, quando disse está consumado. E o Senhor Jesus, igreja, quando disse consumado estás, ele estava cravado naquela cruz, o sangue havia derramado, ele estava chegando perto da hora de morrer. Ele estava clavado em aquela cruz, seu sangue já estava derramado, estava já cerquita a sua hora de morrer. E quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele disse: Padre, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os laços da morte, as cadeias da morte
envolveram Cristo e o arrastaram para o mundo dos mortos. Los lazos de la muerte, las cadenas de la muerte envolveram Cristo e lo arrastraram para el mundo de los muertos. Por que Jesus foi arrastado para o mundo dos mortos? Igreja, por que Jesus foi arrastrado para o mundo de los muertos? Porque ele levou sobre si as nossas iniquidades. Porque ele levou sobre ele nossas iniquidades. Ele levou sobre si a imoralidade, a prostituição, a mentira. Ele levou sobre si a imoralidade, a prostituição, a mentira. O assassinato, a pedofilia. O assassinato, a pedofilia. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. A Bíblia diz, igreja, que o Senhor Jesus Cristo se hizo maldição por nós outros. Por isso ele morreu fisicamente e também morreu espiritualmente. Por isto ele morreu fisicamente e também morreu espiritualmente. Porque quando a pessoa, um homem morre, aleluia, no corpo, a sua alma, e morre sem Deus, ou seja, em pecado, ele desce para o mundo dos mortos. Porque quando um ser humano morre sem Deus, sem arrependimento de los pecados, esse ser humano está descendendo ao mundo de los muertos. Então Jesus também desceu ao mundo dos mortos. Então, igreja, o Senhor Jesus Cristo também, ele também descendeu ao mundo de los muertos. Morreu fisicamente na cruz pelos nossos pecados e morreu espiritualmente porque foi separado de Deus. O próprio Pai virou as costas para o Filho. Pastor, pode repetir 2 vezes, por favor? Morreu fisicamente na cruz do Calvário e também morreu, aleluia, espiritualmente porque Deus virou as costas para o próprio Filho. Ele morreu fisicamente e também morreu espiritualmente porque Deus deu as espaldas para seu próprio Filho. Glória a Deus. E Jesus, aleluia, foi tragado para o inferno. E o Senhor Jesus Cristo, igreja, foi tragado para o inferno. Significa que Cristo morreu fisicamente e também a sua alma morreu. Isto significa que Cristo morreu espiritualmente e que também sua alma morreu. Ele só morreu, aleluia, espiritualmente por causa dos nossos pecados. Ele só morreu, igreja, espiritualmente por causa de nossos pecados. Ele responde ao apóstolo João: eu que fui morto, aleluia, e eu que vivo e estive morto. Aqui ele está contestando ao apóstolo João, em versículo 18: e ele que vivo e estive morto. Na sexta-feira Jesus morreu. El dia viernes o Senhor Jesus morreu. Na sexta-feira ele entregou o Espírito ao Pai. El dia viernes ele entregou seu Espírito ao Padre. E desceu às profundezas da morte. Ele descendeu às profundezas da morte, igreja. E desceu às profundezas do inferno. Ele descendeu às profundezas do inferno. A Bíblia diz que Jesus ficou sozinho no inferno. A Bíblia diz, igreja, que o Senhor Jesus Cristo quedou solito em el inferno. Ele desceu sozinho nas prisões e cadeias do inferno. Ele descendeu solito às cadeias e às prisões do inferno. E o inferno ficou agitado. E o inferno, igreja, se irritou. E o inferno sofreu danos. E o inferno sofreu danos. Assim como a arca foi tomada do povo de Israel. Assim, igreja, como a arca foi tomada do povo de Israel. No tempo de Hofni e Finéias. Em el tempo de Hofni e Finéias. Quando eles perderam a arca para os filisteus. Quando eles perderam a arca para os filisteus. E a arca foi levada para o território dos filisteus. E a arca foi levada para o território dos filisteus. E a arca foi colocada do lado de Dagom. E a arca foi colocada ao ladito de Dagom.
No outro dia, Dagom estava com suas mãos cortadas. Al otro día Dagón estaba con sus manos cortadas. Mas no outro dia, Dagom estava com sua cabeça cortada. Mas al otro día Dagón estaba con su cabeza cortada. E a arca trouxe danos aos filisteus. Y el arca ha trazido daño a los filisteus. E a arca é Jesus Cristo, Y el arca es Jesucristo, que desceu às profundezas do inferno e trouxe dano ao inferno. y descendió a las profundezas del infierno y ha trazido daño al infierno. E a morte trouxe, aleluia, a morte prendeu Cristo. Y la muerte prendió el Señor Jesucristo. Durante 3 dias, Cristo passou nas profundezas do inferno. Durante 3 días, iglesia, el Señor Jesucristo estuvo en las profundezas del infierno. Aleluya. Mas, aleluia, ao terceiro dia, aquele ser, aquele homem, ressurgiu dos mortos. Pero al tercer día, aquel ser, aquel hombre, resurgió de los muertos, iglesia. Levantou do sepulcro. Él levantó del sepulcro, iglesia. Não ficou no inferno. Él no quedó en el infierno, iglesia. Porque, aleluia, um ser santo não pode ser preso pela morte e o inferno. Porque un ser santo no puede quedar preso en el infierno por la muerte. Soltas ânsias da morte não puderam segurar o meu Senhor. Dice la palabra, solto las ansias de la muerte, no pudieron segurar a mi Señor. E agora Jesus clama ao apóstolo João. Y ahora el Señor Jesús clama al apóstolo Juan. O apóstolo João, quando viu Jesus, caiu aos seus pés como morto. El apóstolo Juan dijo aquí en el versículo 17, cuando él vio al Señor Jesús, él cayó como muerto. E ele disse a João: Y él dijo a Juan, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. no temas, yo soy el primero y el último. O que significa isso? O primeiro, Jesus é o primeiro e o último. ¿Qué significa esto, iglesia? Que el Señor Jesucristo es el primero y el último. Se você fizer essa pergunta aos doutores da lei, eles não vão te responder. Si nosotros, iglesia, hacer esta pregunta a los doutores de las leyes, ellos no van poder responder a nosotros. Eles não vão conseguir responder, mesmo aqueles que têm teologia, mestrado em teologia. Mesmo aqueles que é mestrado em teologia, aún assim não vão poder responder. Porque eles não conhecem. A palavra de Deus é espírito e só homens espirituais entendem. Porque eles não conhecem. A palavra de Deus é espírito, igreja. Por... Solamente os homens espirituais podem entender. Porque Jesus é o primeiro e o último. Porque, igreja, o Senhor Jesus é o primeiro e o último. Veja bem, eu vou explicar. Vamos estar atentos. O pastor vai explicar ahorita. Jesus disse que ele é o primeiro e o último. O Senhor Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. É o primeiro que morreu no corpo e morreu com a alma. É o primeiro que morreu em el corpo e em el alma. É o primeiro que morreu com o corpo e a alma e levantou ao terceiro dia. É o primeiro que morreu com o corpo e com el alma e ressuscitou ao terceiro dia. Moisés, que é o corpo de Deus. Moisés é o corpo de Deus. Ele recebeu, ou seja, ele desobedeceu a Deus e manchou as suas vestes. Ele desobedeceu a Deus e quedaram suas vestiduras manchadas. As suas vestes tiveram nódoas. As vestes de Moisés tinha manchas. Por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Por esse motivo, igreja, ele não pôde entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que Moisés morreu. E a Bíblia diz que Moisés morreu. Aleluia. Guarda bem o que o pastor está falando. Moisés morreu, Deus o enterrou. Vamos guardar bem o que o pastor está falando com a igreja esta manhã. Moisés morreu, Deus o enterrou.
Elias foi levado aos céus vivo com o corpo. Elías foi levado ao céu vivo com seu corpo. Glória a Deus. Entendam agora por que Jesus é o primeiro e o último. Vamos entender agora, igreja, porque o Senhor Jesus é o primeiro e é o último. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, Quando o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago e João em el Monte de la Transfiguração, quando ele sai da forma humana e mostra como ele era antes da fundação do mundo, quando ele sai de la forma humana e lhe mostra como ele era antes de la fundação do mundo, os discípulos ficaram espantados os discípulos se assombraram, igreja. e desceu naquele monte, lembre bem, desceu. E descendeu em aquele monte Dois personagens, dois homens. dois personagens, dois homens. Desceu naquele monte Elias e Moisés. Descendeu sobre aquele monte Elias e Moisés, igreja. Lembre-se, igreja do Senhor Jesus Cristo, quem desce do céu somente é pessoas vivas. Acordemos, igreja do Senhor Jesus Cristo, porque só descende dos céus só pessoas vivas. Aleluia. Só pessoas vivas que descem do céu. Só pessoas vivas que podem descender dos céus, igreja. Então, como que Moisés morreu e aleluia agora aparece como vivo, descendo do céu juntamente com Elias? Então, como igreja que Moisés morreu e ahorita descendeu do céu e está juntamente com o profeta Elias? Por causa da desobediência nas águas de Mara. É por causa da desobediência em las águas de Mara. O homem do alto, o homem do céu julgou Moisés. El hombre de lo alto, el hombre de los cielos, juzgou a Moisés. Ele foi julgado, por isso ele morreu. Moisés, igreja, foi julgado, por isso ele morreu. Por isso Satanás queria o corpo de Moisés para profaná-lo. Por este motivo, Satanás pediu o corpo de Moisés para profaná-lo. Porque sabia que Moisés, aleluia, ressurgiria. Porque ele sabia que Moisés iria ressurgir. Glória a Deus. Deus, aleluia, matou Moisés, mas o ressurgiu depois de algum tempo. Deus, igreja, matou Moisés, pero ele ressurgiu depois de algum tempo. E Moisés, a alma de Moisés não morreu. A alma de Moisés, igreja, não morreu. E Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. E Elias, igreja, subiu ao céu em uma carruagem de fogo. E a alma de Elias também não morreu, não desceu ao inferno. E a alma de Elias também não morreu, não descendeu ao inferno. Assim como Moisés também, a alma dele não desceu ao inferno. Assim, igreja, como Moisés também, sua alma não descendeu ao inferno. E lá estavam os três no Monte da Transfiguração. E lá estavam os três em el Monte de la Transfiguração. Só desce do céu quem é vivo. Igreja, só pode descender do céu quem está vivo. Porque o céu é lugar de vivos. Porque os céus, igreja, é lugar de vivos. E Aleluia. o mundo dos mortos é onde Jesus desceu. E o mundo de los muertos é onde o Senhor Jesus Cristo descendeu. Jesus é o único que venceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo, igreja, é o único que venceu os pecados. É o único que venceu os desejos da carne. Ele é o único que venceu os desejos da carne, igreja. É o único que não houve cobiça nos seus olhos. Em ele não houve cobiça em seus olhos. É o único com sangue puro. Ele é o único com sua sangue pura, igreja. Um sangue imaculado. A sangue imaculada. Mas na cruz ele se fez maldição por nós. Pero en la cruz, igreja, ele se hizo maldição por nós outros. E ele teve que passar pela morte da alma também. E ele tuvo, igreja, que passar por la muerte del alma também. Dos três que desceram no Monte da Transfiguração, De los três, igreja, que descendeu ao Monte de la Transfiguração, somente Jesus desceu ao fundo do inferno.
Solamente el Señor Jesucristo descendió a lo más profundo del infierno. É aquele que morreu corpo e alma, Es aquel que murió cuerpo y alma. mas ao terceiro dia, Mas al tercer día, iglesia, 3 dias ele deu o gostinho para a morte. 3 días él hizo la muerte que está contenta. Na sexta-feira, aleluia, Jesus morreu. El día viernes, iglesia, Jesús murió. Passou o sábado. Y pasó el día sábado. No domingo de manhã, Pasó el día domingo en la mañana. domingo de manhã, os discípulos disseram: não há, aleluia, corpo no sepulcro. El domingo en la mañana, iglesia, los discípulos anunciaron: no hay cuerpo en el sepulcro. Jesus Glória a Deus. ressurgiu ao terceiro dia. El Señor Jesucristo resurgió al tercer día, iglesia. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. El Señor Jesucristo tomó la llave de la muerte y del infierno, iglesia. E agora ele diz a João: Y ahora Él está diciendo a Juan: não chores, João, não temas. no llores, Juan, no temas. Eu sou o primeiro e o último. Yo soy el primero y el último. Eu sou o primeiro que morreu corpo e alma. Yo soy el primero que murió cuerpo y alma. E eu sou o último que morreu corpo e alma. Yo soy el último que murió cuerpo y alma. Porque não vai existir mais ninguém que vai levar sobre si o nosso pecado. Porque no vai a existir mais nadie, ninguna persona que vai levar nuestro pecado. Por isso ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Por isso Ele é el primero y el último, el alfa y el omega. E ele Aleluya. pronuncia as palavras a João: Él pronunció las palabras al apóstolo Juan: não temas, João, eu estou vivo agora. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para sempre, somente sempre, para toda eternidade. no temas, Juan. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo vivo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. A morte de Deus, La muerte de Dios, a paixão da morte, la pasión de la muerte, foi por nós, fue por nosotros, iglesia. foi pelos nossos pecados. Fue por nuestros pecados, iglesia. Ele nos resgatou do mundo das trevas. Él nos resgató del mundo de las tinieblas, iglesia. A Bíblia diz que o primeiro Adão escorregou e tropeçou. La Biblia dijo que el primer Adán tropezó, él escorregó, deslizó, E trouxe morte, condenou a raça humana. y por este motivo trajo muerte y condenó la raza humana, la humanidad. Mas o segundo Adão, aleluia, não tropeçou, não caiu. Pero el segundo Adán, iglesia, no tropezó, no deslizó, él no cayó, aleluya. A queda de Adão foi tão forte que condenou o ser humano. El tombo de Adán, iglesia, fue tan fuerte que condenó a la humanidad. Mas o sacrifício de Cristo foi mais forte ainda, que levantou e vivificou a humanidade. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue tan fuerte que levantó y vivificó la humanidad. Gloria a Dios. Jesus é o primeiro e o último. El Señor Jesucristo, iglesia, es el primero y el último. O Deus Filho morreu. El Dios Hijo murió. Mas como Deus pode morrer, pastor? Pero hacemos la pregunta al pastor: ¿cómo Dios puede morir? Sabendo Deus que Adão caiu. Dios, sabendo que Adán había caído, Não tinha outra forma de Deus morrer a não ser tomando um corpo. no tenía otra forma de Dios morir a no ser tomando un cuerpo, iglesia. Ele deixou o seu trono de glória. Él dejó su trono de gloria, iglesia. Ele deixou os palácios celestiais Él dejó los palacios celestiales para se humilhar e tomar um corpo. para se humillar, iglesia, y tomar un cuerpo.
E, aleluia, através desse corpo ele foi massacrado. Senão não tinha como Deus morrer. Deus não morre. E através desse corpo ele foi massacrado. Senão, não teria como Deus morrer, porque Deus não morre. Ele Aleluia. precisou, por causa de Adão, a queda de Adão foi necessário a encarnação do Filho de Deus. A queda de Adão, igreja, foi necessário a encarnação do Filho de Deus. Por isso Jesus, aleluia, tomou um corpo no útero de Maria. Por isso, o Senhor Jesus Cristo tomou um corpo em el útero de Maria. Quando Adão, aleluia, pecou, Quando Adão pecou, igreja, aleluia, Adão pecou, Deus colocou 2 querubins e uma espada inflamada que andava, que se movimentava diante do caminho da árvore da vida. quando Adão pecou, Deus colocou 2 querubines com uma espada inflamada que se movimentava em el caminho del árbol de la vida. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso essa espada andava. Essa espada é Jesus. E a palavra de Deus, igreja, ela é viva e eficaz. Por isso essa espada andava, porque Jesus é vivo e eficaz. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz e é apta para discernir pensamentos e corações. A palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir pensamentos e corações, igreja. E a mesma espada que estava entre os 2 querubins no jardim do Éden, E a mesma espada, igreja, que estava entre os 2 querubins em el jardim del Edén, foi, aleluia, gerada no útero de Maria. ela foi generada em el útero de Maria. E Jesus nasceu. E o Senhor Jesus Cristo nasceu, igreja. Ele deixou a sua glória. Ele deixou sua glória. Ele se diminuiu Jesus se diminuiu, igreja. e cresceu, aleluia. Ele cresceu. E levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele levou sobre si nossos dolores, nossas iniquidades. Ele na cruz, aleluia, foi massacrado pelos soldados romanos, mas não foram eles que mataram, foi o nosso pecado. Ele foi massacrado na cruz por los soldados romanos, pero não foram eles que mataram a Jesus. Ele morreu por nossos pecados, igreja. Ele desceu às profundezas da morte. Ele descendeu às profundezas da morte. Ficou frente a frente com a morte e o inferno. Ele quedou, igreja, frente a frente com a morte e com o inferno. Até esse momento, quem tinha as chaves da morte e o império da morte era Satanás. Hasta este entonces, igreja, quem tinha a chave do império da morte era Satanás. Tinha a chave do império da morte e do inferno. Mas Jesus tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Pero o Senhor Jesus Cristo tomou de las manos de Satanás, aleluia, a chave da morte e a chave do inferno, igreja. E hoje ele diz a todos que estão ouvindo aqui: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E hoje o Senhor Jesus hoje está dizendo para nós outros aqui, igreja: veni a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os aliviarei, eu os harei descansar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, aunque esteja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão de vida, igreja. Eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, de seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. E ele diz agora a todos: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ele disse agora para a igreja: el que vem a mim, de maneira nenhuma eu echarei fora. Glória a Deus. E o Senhor está aqui neste lugar hoje. E o Senhor está aqui conosco hoje, igreja, neste lugar. Ele está, aleluia, com os braços abertos para te receber. Ele está com os braços abertos para receber nós outros, igreja. Hoje é dia de salvação. Hoje, igreja, é dia de salvação. Hoje você pode ser selado com o Espírito Santo.
Hoy, iglesia, nosotros podemos ser sellados com o Espírito Santo. Hoje Aleluia. suas vestes podem ser branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Hoy, iglesia, nuestras vestes podem ser blanqueadas por la sangre del Cordeiro. Ainda hoje seu nome pode ser escrito no livro da vida. Ainda, todavía hoy, iglesia, nuestro nombre poderá ser escrito em el livro de la vida. Você Aleluia. tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Nosotros, iglesia, hacemos uma pergunta a nosotros mesmos. Temos essa segurança que nosso nome está escrito em el livro de la vida? Cristo morreu por você. O Senhor Jesucristo, iglesia, morreu por nós. Aleluia. Quando ele carregava a cruz, Quando o Senhor Jesus carregava sua cruz, ensanguentado, ele estava com muita sangue. ele estava com uma coroa de espinho. Ele estava com uma corona de espina. E o povo que olhava aquele ato, E todo o povo que estava aí mirando este ato, as mulheres choravam as mulheres choravam. com pena de Cristo. Elas tinham lástima de Cristo. Mas Jesus disse a elas: não chores, não chores Mas por o mim, Senhor Jesus disse para elas: não chores. não chores por mim, chorem por vocês mesmos e por vossos filhos. O Senhor Jesus disse: não chore, mulheres, chore por vosotras mesmos e por vossos filhos. Porque Aleluia. foi os seus pecados que me colocou aqui. Porque foi por vossos pecados que eu estou aqui ahorita. Nesta Jesus, aleluia, naquela cruz levou todo o nosso pecado. O Senhor Jesus Cristo, igreja, em aquela cruz, levou todos os nossos pecados. Amém. E hoje você pode encontrar paz. E hoje, igreja, nós outros podemos encontrar a paz. Aquele que crê no Filho de Deus Aquele que crê, igreja, em el Hijo de Deus, tem a vida eterna. tem a vida eterna. Aleluia. Passou da morte para a vida. Passamos de la muerte para la vida, igreja. Aleluia. Aleluia. E o seu nome hoje pode ser escrito no livro da vida. E nosso nome hoje, igreja, pode ser escrito em el livro de la vida. Não, Aleluia. falta pouco, falta pouco. Igreja, falta pouquito. Porque esses céus vão se rasgar. Estes céus, igreja, vai se romper. E Jesus Cristo vai descer. E o Senhor Jesus Cristo vai a descender, igreja. Vem buscar a sua noiva. Ele vai vir, igreja, buscar sua noiva. E nós vamos encontrar com Cristo nos ares. E nós, outra igreja, vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo em el aire. E Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E o Senhor Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, igreja. Não haverá mais pranto, mais tristeza, mais morte. Não haverá mais llanto, nem tristeza, nem morte. Nosso corpo será restaurado com as nossas veias, aleluia, vão correr as águas da vida. Em nossas venas, igreja, vai correr as águas da vida. Glória a O corpo Jesus vai Cristo. ser restaurado. Sim, Aleluia. o nosso corpo será restaurado. Estaremos, aleluia, no mundo espiritual, na eternidade. Nós outros, igreja, estaremos com o corpo restaurado em el mundo espiritual, na eternidade, igreja. Não estaremos Aleluia. mais sujeitos ao tempo. Nós outros não vamos estar sujeitados ao tempo, igreja. Teremos um corpo glorioso, glorificado, Teremos um corpo glorioso, igreja, glorificado. Amém, como o de aleluia. Cristo. Como o do Senhor Jesus Cristo, igreja. O AVC não pode mais tocar-nos. Igreja, o AVC já não pode mais tocar nos outros. O infarto, a depressão não pode mais nos tocar. O infarto, a depressão já não pode tocar mais nos outros. A tristeza, a angústia não vão mais nos atormentar. A tristeza, igreja, a angústia não pode mais nos atormentar. Não vamos Não ter vai mais nos atormentar. cemitérios. Pode repetir, meu pastor? Não vai haver mais cemitérios. Igreja, não vai ter mais cemitério. Não vai haver mais despedida. Não vamos estar despedindo mais. Já não vai haver mais despedida. Não vai haver mais saudade.
Já não vamos estranhar mais a nadie. Aleluia. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Y Dios enjugará de nuestros ojos, iglesia, toda lágrima. Aleluia. Toda lágrima será enxugada pelo nosso Deus. Toda lágrima, iglesia, será enjugada por nuestro Dios. Glória a Jesus Cristo. Mas ficarão de fora Mas vai quedar fora. os cães, os feiticeiros, Vai quedar los perros, los hechiceros, os que se prostituem, los que se prostituem, os homicidas e os idólatras, los homicidas, los idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. e todos los que cometem la mentira, qualquer que comete la mentira, que anda em mentira. Assim diz o Senhor: Assim disse o Senhor, igreja. eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos entenderam por que Jesus é o primeiro e último? Igreja, nós entendemos agora por que o Senhor Jesus é o primeiro e o último? Foi o único que desceu até as profundezas da morte e voltou, pois a morte não o pôde segurar. Ao terceiro dia, ele ressurgiu. Porque ele foi o único que descendeu aí às profundezas do inferno. Descendeu aí porque ele é poderoso, com toda sua glória e seu poder. E ao terceiro dia, ele ressurgiu. Aleluia. Foi o único que morreu no corpo e na alma, mas não ficou nas profundezas do inferno. Ele foi o único que morreu em el cuerpo e em el alma, igreja, pero não quedou nas profundezas do inferno. Glória a Deus. Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o Senhor ômega. Jesus Cristo é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, O princípio e o fim. o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. para que tenha direito à árvore de la vida e pueda entrar en la ciudad por las puertas. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte para o Rei da Glória. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Amém, Jesus aleluia. Cristo. Glória Os irmãos a Jesus. entenderam? Amém, pastor. Amém, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Então, eu encerro aqui minhas palavras, irmã Nelson. Amém, meu pastor. Amém, meu pastor. A partir de hoje, nós vamos todos os sábados transmitir, amém? Amém, meu pastor. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a cada irmão da América, ou seja, da Bolívia, do Peru, da Venezuela, do Chile, os irmãos que estão aí, glória a Deus. Obreira Nelson, obreira Rosário.